Então, gente, me pediram para fazer uma aula virtual da fachada, do projeto da prova. Bom, antes disso, vou mostrar aqui algumas fachadas, porque na verdade não tem nenhuma diferença. O que a gente viu em sala de aula, a maneira de fazer a fachada, é a mesma para qualquer fachada. Aqui a gente tem um projeto um pouco diferente, um pouco maior o projeto, e a gente elegeu como fachada para esse daqui, essa vista aqui de baixo. Normalmente a gente vai colocar a fachada das faces da edificação que são voltadas para a via pública, certo? Então aqui, no caso dessa edificação, a gente tem uma varanda aqui na frente, tem os pilares, tem 4 pilares. A gente vê essa parede toda e tem uma porta de correr aqui. Essa varanda é em L, então a gente vai ver essa parte da varanda também e uma parede lá ao fundo. A gente tem um beiral que não é muito extenso, né? Ele tem 1 metro desse lado, esse beiral, 50 centímetros na frente, 50 aqui desse lado. A edificação tem como referência de nível 00 fora da edificação, na varanda mais 0,15 e dentro da edificação mais 0,30. Então, isso também modifica um pouco as relações da fachada. Daí, a gente tem a fachada aqui, ó. Então, a gente tem os pilares, a varanda em L, que ela tá aqui e vira nesse lado, mas a gente não vê nenhuma informação diferente. A porta, o telhado que está em 2 águas, com caimento para frente e para trás. A gente tem indicação dos materiais, então a telha, o acabamento da porta, os pilares, a parede, e também aceita a representação de vegetação e figura humana, ok? Então, aqui está um exemplo de fachada. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Aqui eu tenho um outro projeto, que é da turma da agronomia. Esse aqui, a gente tem uma sala toda aberta para uma varanda, a varanda que também está em L. Eu tenho a sala toda envidraçada, com portas de correr, tenho os pilares de madeira, tenho acesso para essa varanda por aqui, com uma escada, e estou elegendo essa face como sendo a face principal da edificação. Então, tenho uma janela, essas 2 portas, a varanda com os pilares e esses degraus que acontecem aí do lado. Tá aqui a fachada. Então, essa varanda ela fica elevada, então o nível da varanda tá aqui. A referência de nível tá nesse nível aqui. Os degraus que a gente sobe para a varanda, os pilares, guarda-corpo da varanda, as portas, é a porta lá do fundo, vou voltar aqui na planta para vocês verem. Ó, a porta lá do fundo, porta e porta, porta e porta, os pilares que estão aqui e essa janela, que é a janela aqui da suíte, né, que aparece aqui. O telhado, ele tem o caimento para frente também e ele faz esse desenho, né? Ele tem esse recorte aqui. Então, esse recorte, por conta desse recorte que a gente tem esse afastamento do telhado aqui. Também aceita a representação da vegetação e da figura humana. Um outro exemplo. E vejam que não tem cota, a gente tem a indicação de todos os materiais, chamada do desenho e indicação de escada. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem mais uma um pouco menor. Essa aqui
A gente tem, é uma casa em um bloco só, sem recortes. A planta não está terminada, então, mas a gente tem aqui projeção do beiral. Tem a sala, um hall, cozinha, banheiro, dormitório, tem uma área de serviço aberta para o fundo. A face voltada para via pública é essa aqui. Então, a gente vai fazer a planta, vai fazer a fachada com essa vista. Então, o que a gente vê, na verdade, nessa fachada? A gente vê uma parede com um caixilho só, com uma janela. E a fachada tá aqui, ó. Certo? Telhado de 2 águas, o caixilho e a parede toda. Indicação de materiais, representação de vegetação e da figura humana. Chamada do desenho e a escala. Certo? Então, o que a gente já falou em sala de aula foi que a gente pode prender a planta ou a fachada, os cortes, para auxiliar a gente a puxar essas informações. Certo? Então, aqui mais um exemplo. O projeto que nós fizemos foi o que vocês pediram para que fizesse a representação da fachada, foi esse aqui, né? Aquele que foi feito em prova. Não é isso? A plantinha a planta desse projeto em escala 1:50 tá aqui. Então, a gente tem o seguinte, 2 possibilidades de fachada. Ou a gente mostra a fachada onde tem a porta, ou a gente mostra a fachada que tem essa janela aqui. Como a gente não sabe qual face está voltada para via pública, vamos fazer essa fachada aqui, que normalmente é essa, para a gente resguardar a entrada, né? Essa, até porque a gente tem as 2 águas do lado mais curto, né? Então, vamos fazer esta fachada aqui. Eu vou, para facilitar, já prender a minha edificação, a minha planta aqui em cima, para eu ter esse apoio, para facilitar. E não vai dar para ver, né? Deixa eu ver se eu puxar um pouquinho. Vê um pouquinho aqui, né? Que é o que interessa pra gente. Ó, daí eu venho colocando os níveis, igualzinho a gente já fez. Como eu não tenho corte aqui dessa edificação, que poderia facilitar a vida da gente. Não tenho mesmo corte, então a gente vai fazer a planta toda, a fachada toda. Eu sei que a luz aqui não é muito boa, mas é o que temos para hoje, ok? Então, escalímetro, desculpa, vamos lá. Escalímetro, esquadro, lapiseiras. Então, vou começar com a 0,3 para sujar menos, né? E já vou colocar uma linha de base. Lembrando que a gente faz tudo com traço auxiliar e depois vai cobrindo. Nesse caso, vou colocar o meu traço auxiliar com peso um pouco maior para ver se aparece, né? Porque senão não aparece nada. Bom, então coloquei uma linha que vai ser o nível de referência de nível, o primeiro nível. Daí, se eu olho lá na planta, gente, vamos olhar na outra folha, acho que fica mais fácil. Olha aqui. Então, vamos ver os níveis. A gente tem aqui fora da edificação mais 0,30, mais 45 na calçada, mais 55 dentro da edificação. Então, vamos lá. Então, essa primeira linha que eu coloquei vai ser o meu 0,0. Vou pegar o meu escalímetro
e vou colocar, então, em escala 1/50, o 30, daí o 45, lembra que é uma reguinha, eu não posso colocar mais 45, é o 30, o 45, o 55, tudo na sequência, certo? Acima desse nível do 55, eu vou colocar, então, o pé direito, que é... Agora eu não tô lembrando. Vou colocar 2,80, vocês sabem qual que é, se é 2,70, 2,80. Vou colocar 2,80 e já vou colocar 15 de espessura de laje. Acima da espessura de laje, já vou colocar os 50 centímetros de mínimo de apoio do telhado, ok? Então, coloquei todos esses níveis. Bom, colocados os níveis, eu vou traçar todas essas linhas. Tudo com traço auxiliar. E olha, lapiseira sempre de pé, perpendicular à folha. Tô exagerando nesse traço, né? Era bem pequenininho. Bom, então eu tenho todas as alturas aí. As larguras, eu tô com meu projeto lá em cima, então eu vou só trazer essas larguras para cá. Então, aqui é a face externa da edificação, face externa da edificação, que agora realmente não interessa pra gente ter a espessura das paredes. Eu tenho a calçada aqui, a projeção da calçada, então já vou marcar onde está a calçada. Como lá na minha planta eu não tenho a projeção do beiral marcada, bom, essa projeção do beiral deve ser de 1 metro, então eu vou marcar aqui 1 metro para cada lado da projeção do beiral. E vou colocar uma linha de limite para a gente saber onde que para esse beiral. Bom, como o caimento do telhado tá aqui, eu já sei que a cumeira vai estar aqui no meio. Então, vou marcar o meio. Eu também não tenho essa informação de qual que é a inclinação do telhado. Se a gente estiver em graus, né, o ângulo, então eu vou marcar o ângulo a partir da face externa da edificação. Se tiver em porcentagem, então eu vou marcar o meio, né? Então aqui eu tenho 5,50, então eu vou ter 2,75 é o meio. Marquei a linha do meio, então vamos considerar que seja quantos por cento? 30%. Daí eu tenho 2,75, eu vou multiplicar pelos 30%, né? Então, considerando que seja 30%, vejam quanto que a gente indicou lá para vocês. Eu vou pegar essa distância da face externa da edificação até o meio, que neste caso dá 5,75 metros, vou multiplicar pela porcentagem, então nesse caso vamos multiplicar por 0,3, e esse resultado é a altura da minha cumeira. Como eu estou usando o celular para filmar, então não tem calculadora para fazer o negócio. Vou chutar uma medida aqui, vamos lá. Vou colocar um valor aqui, X, tá? Então, vou colocar esse valor a partir da linha do apoio, é daqui para cima, não é da laje, é da linha do apoio para cima, vou colocar o resultado que deu aqui, ó, ok? Então, marquei lá esse resultado, ótimo. Então, meu telhado vai ficar deste ponto até esse ponto do apoio do telhado. E vou prolongar essa linha até chegar no limite
da projeção do beiral. Mesma coisa do outro lado. Até o limite da projeção do beiral. Ótimo. Daí vou colocar a espessura desse telhado acima dessa linha que eu coloquei. Vou colocar em torno de 30 centímetros, porque a gente tem todo o madeiramento, é uma espessura alta mesmo. Eu vou colocar 30 centímetros para cima de cada lado. E daí a gente traça as paralelas. Deixa eu achar outra régua aqui. Ai, que difícil. Então, eu vou traçar a paralela. Posso traçar assim, ó. Coloco o meu esquadro lá, bem certinho com a linha. Encosto a minha régua, o outro esquadro aqui embaixo. Ando com o meu esquadro até o pontinho que eu encontrei lá. Traço essa linha. Mesma coisa do outro lado. Posiciono o esquadro e movimento. Pronto. Então, tenho lá a espessura do telhado. Ótimo. Daí, agora, o que falta pra gente é a janela. A janela tem a largura que eu vou puxar lá de cima. Aqui. Largura da janela. Daí, a gente tem aqui que eu não tô enxergando. Aqui mesmo. Tem o peitoril de 1 metro e a altura da janela de 1,20 m. Esse 1 metro é acima do nível interno, então eu vou pegar essa linha do mais 55 e vou colocar o 1 metro, que é o peitoril, e já vou marcar 1,20 m, que é a altura da janela. Então, já vou reforçar. Ah, não dá, essa lapiseira é muito fina. Então, essa aqui é a janela. Então, na verdade, nossa fachada tá pronta. Deixa eu pegar uma lapiseira um pouco mais grossa aqui. E vou reforçar os traços. Vou começar aqui por baixo. Então, eu tenho a linha de base do meu desenho, que vai ser essa do 00 aqui, ó. Pronto. Daí, eu tenho a linha do terreno, que é essa aqui, que é do mais 30. Certo? Ó, a lapiseira de pezinho. Daí, eu tenho a calçada. A calçada tá aqui. A calçada passa em frente da edificação. Então, eu vejo ela toda, em toda a extensão, certo? A linha seguinte é de dentro da edificação, ela não vai aparecer. Então, agora eu vou marcar a parede, limite da edificação, a janela, e venho varrendo o desenho todo, né? Telhado. Ótimo. Aqui a inclinação do telhado. Desse lado. Fechar a janela aqui. Vamos colocar
colocar o sentido de abertura dessa janela. Vou considerar que essa janela seja daquele tipo maxiar, dividida em quantas partes aqui? Em duas? Em duas. Vou marcar o meio aqui. E vou fazer tipo maxiar. Então, como é que a gente faz isso? Lembra que a gente faz o tracejado no sentido da abertura? Então, vou fazer o tracejado. Preciso marcar aqui o meio. Então, vou marcar o meio de novo. E venho com o tracejado. Lembrando que esse triângulo abre onde tem a dobradiça, né? É como se ele tivesse mostrando onde que tá fixo. Então, ela abre aqui. Ok? Na verdade, o desenho já tá pronto, minha gente. Ó, daí, o que a gente precisa aqui é colocar os materiais de acabamento. Com o esquadro de 45 graus, a gente vai indicar telhado, acabamento da parede, material da janela. É tudo que a gente tem aí para mostrar. Então, vamos lá. Certo? Vou colocar a espessura, a altura de linha e marcar e escrever essas informações aí. Vou colocar assim, marcar a espessura de linha, porque eu não sei nem onde eu coloquei a minha régua de altura de linha. Então, aqui, telha cerâmica, por exemplo, né? Daí a inclinação e igual, nesse caso que eu coloquei 30%. Então, 30%. É colocar o que a gente indicou, que eu realmente não me lembro. Parede, posso usar tinta látex. Daí, tipo, branca. Pode ser branca, pode ser canário, pode ser o que for, né? Daí, aqui na janela, madeira. Pronto, é isso que eu vou indicar, certo? Daí aqui, embaixo tenho a chamada do desenho e a indicação de escala. E o que mais? Figura humana e uma vegetação. Eu vou colocar a vegetação. Vou colocar uma vegetaçãozinha aqui. Uma árvore desse lado. Tá tudo escrito lá, né? Daí do jeito de cada um, tá? Não tem segredo isso, não. Aí a vegetação, cada um tem o seu jeitinho de fazer, não tem problema. Ok? Que a gente costuma gostar de coisas mais interessantes, né? Então a gente acaba
dando usando um pouco de grafismo para melhorar. Então, vegetação, fazer mais uma menorzinha aqui, jardim. Pronto. E vamos colocar um carinha aí também. Vamos colocar em torno de 1,70 m de altura, um cara grande. Então, a minha altura, ele na calçada aqui, o limite é esse aqui. Daí, pode fazer do jeito que quiser aí a figurinha humana, né? Vamos fazer um bem simples aqui, ó. Pronto. Acabou. Ah, aqui, fachada, né? Na direção do início do desenho. Desenho a letra. Fachada. Escala 1:50. Ok? Era isso, povo? Olha que simples. Eu posso colocar uma faixa de acabamento, de decorativa, por exemplo. Daí vou colocar a pedrinha que for, ou enfim, né? Um chapiscado, seja lá o que for. Daí eu vou indicar também esse acabamento que eu colocar mais. Certo, gente? Espero que tenha ajudado. Viu como é rápido? Quanto tempo que a gente levou aí falando desse jeito? Se ficar quieto, faz rapidez. Beijo pra vocês. Até amanhã.